Louvado seja Deus. Amados, por favor, vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Vamos ler os versos 7 e 8. Versículo 7 e versículo 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quem diz amém? Amados, nós vamos meditar, considerando as palavras de Paulo a Tito, mas deixa eu contar mais um pedacinho do meu testemunho. Meu testemunho não é muito grande, mas assim, eu vou contando de minuto em minuto. É porque eu falei aqui algumas vezes que tem um segundo tempo, mas não tem prorrogação. Mas quero dizer que eu não estou inspirado no futebol, não, viu, gente? Quando eu era menino, eu tinha 14 anos e eu era auxiliar do trabalho, já pregava, achava bom contar a história de Zaqueu. E eu fiz uma bola de meia e fui jogar no terreiro. E minha mãe me pegou com um cipó de marmeleiro, me deu uma surra boa. Você é pregador, rapaz, que vergonha, você não é jogador de futebol, não. Mas aquilo foi tão bom. Um dia desses eu contei essa experiência numa congregação pequena, numa cidade bem distante de Fortaleza. Um mês depois, o pastor chegou com uma garrafa de 2 litros, cheia de mel. E disse: olha, pastor João, isso aqui o presbítero fulano mandou para o senhor. E ele mandou dizer que isso aqui é mel da flor do marmeleiro. Eu digo: já sei, é para curar a sua que eu levei de minha mãe. Mas, amados, aquilo foi tão importante. Agora eu vou contar o lado melhor. É que eu vim embora para Fortaleza 3 anos depois, porque naquele tempo eu morava num lugarzinho chamado Camboas, uma pequena vila. E, passados os 3 anos daquele fato, eu vim embora para Fortaleza, porque eu tinha um desejo de pregar, um desejo que ainda não acabou. E eu ouvia os compadres de meu pai e de minha mãe, passavam lá em casa e diziam que ia para a capital. E eu pensava assim: olha, tem um lugar aí de muita gente, de mercadoria boa, e eu vou pregar nesse lugar. Eu pensava. Eu ia orar dentro do mato, porque eu tinha um irmão que era meio valente. Se ele me achasse ajoelhado orando, ele me dava assim uma mãozada no tronco da orelha, que ficava escutando assim o assovio, né? Aí orar escondido dentro do mato era fácil, né? Saía de dentro de casa, 10 metros, que estava debaixo da moita de mofumbo. E eu ia pedir a Deus para ser pregador na cidade grande. Aí eu vim embora para Fortaleza. E agora, gente, quando eu vim para Fortaleza, dezembro de 74, cheguei, estava acontecendo um congresso de jovens no Templo Central, e o pregador era Jessuí Barreto, aqui de Natal, né? E o outro pregador, Elianai Cabral, na época ele tinha lançado um LP, O Rei Está Voltando. Era o LP do pastor Elianai Cabral. E eu cheguei e participei daquela coisa animada, né? Mas eu era muito pobre, viu, meu amado pastor? Eu não tinha um par de sapato, não tinha um cinto. Aí eu sou muito agradecido ao sapato novo aqui, ó. Bonito. Comprei só para vir para Alagoas, ó. Novo e bonito. É. Mas naquele tempo eu não tinha um par de sapatos, não tinha um cinto.
De fato, não tinha muita coisa. Tudo que meus pertences eu trouxe numa sacolinha de plástico. Mas, chegando em Fortaleza, eu fui cumprir o desejo de pregar. Fui pregar nas praças. Às vezes sozinho. Depois tinha alguns amigos que eu conheci, se chegaram. E aqui é onde está a parte muito boa. É que um dia de domingo, assim, eu estava trabalhando lá com um pessoal que só me dava folga domingo depois das 2h30 para as 3 da tarde. Porque nos domingos, depois do almoço, a senhora lá ainda arrumava uma coisa para me fazer. Eu ia passar pano num guarda-roupa, ou lavar um quarto, ou varrer a calçada. Tinha que fazer alguma coisa para pagar o almoço. Então, a minha única folga semanal era domingo, de 2h30 para as 3 da tarde. Aí eu saía de pé, da 13 de maio, para a praça principal de Fortaleza. E foi numa tarde de domingo que eu estava pregando ali, e o pastor Bastos, que foi presidente da nossa convenção e da Grande Fortaleza há muito tempo, 25 anos, ele passou ali e me viu. Parou, e eu continuei a mensagem. Quando eu vi meu presidente, é que eu me animei, ó. Aí preguei, aí ele foi embora. Quando ele chegou no templo central, era o fim do ensaio do coral, depois me contaram, ele disse assim, olha, gente, eu passei ali na praça, eu vi um rapazinho pregando ali, mas ele é um verdadeiro evangelista. Ele falava assim, fazendo assim, é um verdadeiro evangelista. Aí, no mesmo dia, me contaram, né? Eu fiquei animado. Olha, Deus está falando com quem pode me abençoar. E, na época, amados, Deus me deu 2 visões. Eu tinha acabado de chegar, ainda naquela pobreza, naquela situação. Eu estava morando num quarto de fundo de quintal, só tinha rede armada, um lavatório onde eu lavava roupa, e vestia sem passar, porque não tinha ferro. E ali, o Senhor me deu 2 visões. Uma visão é que um ser muito lindo chegava para mim com uma cuia de semente, mas as sementes eram muito lindas, parecia que tinham sido invernizadas. Me entregava e dizia assim, vá plantar. Eu recebi e tive a revelação na hora. Deus está me chamando para ser evangelista. Olha aí que coisa boa. Para quem tinha vontade, né? Então, eu sou evangelista há 40 anos e continuo. Acho bom evangelizar. A outra visão, eu me achei numa vereda. Os senhores sabem o que é uma vereda, não preciso invocar o grego para explicar, né? Mas eu não ia só, eu ia conduzindo um povo. Não era muita gente, mas eu ia organizando para ninguém entrar no mato. E eu tinha uma vareta na mão, assim, desse tamanho. E no fim daquela visão veio a revelação. Deus está dizendo para mim que eu vou ser pastor também. Olha aí, gente, Deus cumpriu as 2 coisas. Sou evangelista, sou pastor. Aí você pode pensar assim, mas como é que um matuto desse que veio lá da Vila Ubarana, lá das Camboas, agora é presidente da convenção do estado do Ceará? Como é isso? É Deus que faz as coisas. É Deus quem faz. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus, amados. Quem é que tem essa convicção que é Deus quem faz? Diga comigo, é Deus. Então, Deus fez por mim, fez por vocês, faz por nós. É Deus. É Deus. Então, às vezes eu conto essas coisas, porque quando vocês verem o meu entusiasmo, e assim, vocês podem dizer, ele tem razão, porque como ele não era nada, e agora tem essa oportunidade, ele tem mesmo que se animar, né? Se alegrar. Eu não posso estar capiongo, eu tenho que estar animado, porque o que Deus fez por mim, eu vivo dizendo assim, é muita bênção. É muita bênção.
É muita bênção. Eu chego lá nos campos, lá no Ceará, aí às vezes eu encontro um meninozinho, criancinha, e olha para mim e diz assim, é muita bênção. Aí eu acho bom. Ó. Aí eu estava quinta-feira lá num lugarzinho chamado Caiana, uma igrejinha pequena. Aí o meninozinho desse tamanho veio de lá para cá e me deu um abraço. Eu estava com tanta saudade do Senhor. Eu disse, eu também. E aí depois eu já estava no altar. Aí veio uma meninazinha desse tamanho, disse, mas eu estava com tanta saudade do Senhor, me deu um abraço. Aí, isso aqui eu trouxe aqui para o Senhor, um docezinho, bis. Entregou assim, chocolatezinho, bis. Aí eu agradeci, botei no bolso. Gente, é muito bom. Aí eu me acostumei a dizer também assim, é muito linda a nossa fraternidade. Então, eu venho aqui em Alagoas, sou recebido assim tão amorosamente pelo reverendo e por todos vocês. Aí eu digo assim, é muito linda a nossa fraternidade. E é muita bênção. Glórias ao nome do Senhor. Mas, gente, vamos aqui à palavra. E qualquer coisa que, do meu jeito, vocês vão poder entender por que é. Porque eu sou matuto e sou menino pobre. E a minha alegria é muito grande em servir a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja na ilha de Creta, não pôde permanecer lá, e deixou Tito cuidando da igreja. O tempo passa, ele é informado de algumas atitudes de desobediência entre os crentes que estavam se deixando levar pela orientação dos falsos mestres. Então o apóstolo escreve uma carta para Tito, dando a ele a instrução de como ele deveria conduzir a igreja do Senhor na ilha de Creta. Ele diz, por esta causa eu te deixei em Creta, para que coloques em boa ordem as coisas que ainda restam. Aí ele faz toda uma orientação para que ele possa constituir presbíteros sobre as igrejas locais. E ele apresenta toda aquela qualificação e diz as finalidades. No capítulo 2, ele diz para Paulo como é que ele tem que aconselhar os senhores idosos, diz para ele o tipo de orientação que ele deve transmitir para as senhoras idosas, em consequência disso, as senhoras jovens seriam também orientadas, e chega a oportunidade dele orientar como ele deve cuidar da mocidade. Então ele diz assim, diz aos jovens, isto é, aos mancebos e às donzelas, que sejam moderados. Ok. Mas não parou aqui e o apóstolo diz agora, Tito, agora é contigo. E tu, sê exemplo em tudo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então vamos nos ater exatamente nas palavras iniciais do verso 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Esta é uma exigência de Deus através de Paulo para Tito, e é uma exigência de Deus através da Bíblia Sagrada para todos nós, para mim e para cada um dos senhores. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Pedro, no capítulo 5,
parece-me, verso 3, ele diz, servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. 1 Timóteo 4 e 12, por favor. Pessoal da mídia, por favor. 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. É igual a dizer, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Aqui o apóstolo especifica, assim, amplia mais, não é? Mas o sentido, em resumo, é o mesmo, né? Então, Timóteo também recebe a mesma orientação. Tito recebe a mesma orientação. E os obreiros da igreja que estava na cidade de Éfeso, no capítulo 20, verso 28 dos Atos dos Apóstolos, Paulo dá uma orientação idêntica. Paulo diz assim para eles, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ainda a Timóteo, no capítulo 4 e verso 15 e 16, o apóstolo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele encerra o verso 16 dizendo, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, amados, as pessoas que tinham, naquele tempo, a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus, eram orientadas a dar exemplo de boas obras. Boas obras feitas em Deus é vida piedosa, é vida santa. Paulo, na continuidade de sua carta a Tito, quando chega no verso 11, ele diz, é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja Deus. E como esse mundo é tão mau, é tão corrompido e tão corruptor, e será verdade que ainda hoje a exigência de Deus através da Bíblia ainda é a mesma? Não podemos abrir mão desta convicção, porque o Espírito Santo testifica desta verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. Glória! Bendito é o nome do Senhor. Mas não é tão difícil, não é tão fácil, mas não é tão difícil assim a ponto de ser impossível. Sabe por quê? Pedro diz, o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Porque o Senhor já nos concedeu grandíssimas e preciosas promessas. O Senhor nos fez escapar da corrupção que há no mundo, e agora vem algo ainda maior, e nos fez participantes da natureza divina. Então, participantes da natureza divina, livres da corrupção que destrói no mundo, participante das grandíssimas e preciosas promessas, havendo recebido, portanto, tudo o que é necessário para um viver piedoso, qual é o impedimento? O impedimento é se a gente resolver ser guiado pela carne e não pelo Espírito. Mas se a gente trilha o caminho guiado pelo Espírito, é como Paulo diz, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências carnais. Glórias ao nome do Senhor. Andar em Espírito, amados, eu fico pensando assim, é ser participante da natureza divina. E a natureza divina é sem pecado.
A natureza divina é sem impurezas. A natureza divina é sem maldade. A natureza divina não tem sujidade. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele veio habitar em nós também para esta finalidade: nos fazer participantes da natureza de Deus, da natureza divina. Então, nós temos tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Tudo o que precisamos para uma vida santa. Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, aqui para encerrar essa introdução, ele fala que Jesus, em consequência do sacrifício de sua própria carne, de seu sangue derramado, ele pode nos apresentar ao Pai santos, irrepreensíveis e imaculados. Vamos ampliar o entendimento. Vamos no texto para ver mais um verso. Colossenses, capítulo 1, versos 20 em diante, por favor. Está na tela. Verso 20. É o verso 20? É. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora vai tocar para nós, olha aí. Continua. E vós também, e aí eu me incluí, nós também, que noutro tempo éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas nossas más obras, agora, contudo, nos reconciliou. Verso seguinte: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, olha aí a riqueza, gente, nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então está aí a propiciação, está aí toda a possibilidade de vida santa. Então, quando cada um de nós receber a orientação bíblica, que precisamos desenvolver a vida ministerial em santificação, não consideremos isso um fardo pesado, consideremos um honroso privilégio de sermos participantes da natureza divina, porque a natureza divina é santa, é irrepreensível, é inculpável, é imaculada, é pura. Então não é um fardo pesado, é um privilégio inefável que nós recebemos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas, amados, nós vamos continuar pensando e vamos ver alguns exemplos bíblicos para mostrar o cuidado de Deus conosco e mostrar também um pouco da fragilidade humana. Como o ser humano pode ser negligente, como pode o ser humano se descuidar do seu compromisso com Deus e acabar saindo do plano, saindo do propósito do Senhor. E nós vamos ver aqui alguns homens de Deus que passaram por dificuldades assim, e vamos ver como o Senhor os socorreu. E como diz a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, vamos conferir. Por favor, Apocalipse capítulo 3, e versos de 1 a 5. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por favor, volte ao verso de número 1. Amados, a necessidade da vida santa é, de fato, algo muito real. A necessidade de boas obras feitas em Deus é uma necessidade real para cada um de nós. A quinta carta do céu, que está aqui diante de nós, o Senhor escreve esta carta para a sua igreja que estava na cidade de Sardes. E ele se dirige ao pastor como legítimo representante da igreja. E vamos pensar aqui alguns segundos do modo como o Senhor Jesus se identifica. O destinatário da carta já está exposto aí nas primeiras palavras, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isto diz, ou quem está escrevendo aqui, ou quem está mandando escrever aqui, tem os 7 Espíritos de Deus e tem as 7 estrelas. O Senhor Jesus, no seu modo de se identificar para a igreja de Sardes, ele se apresenta como aquele que tem a solução para aquele pastor e para aquela igreja. Aquela igreja estava morta. Aquele pastor estava morto. Estavam espiritualmente mortos. O Senhor, ele se apresenta para o pastor e a igreja que estavam mortos, se identificando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Há algo maravilhoso aqui nesta identificação, amados. Por favor, entendam comigo, acompanhem comigo este raciocínio. O Senhor Jesus, bastaria ele dizer: eu tenho o Espírito de Deus. Seria suficiente. Mas ele resolve dizer: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Lembro-me de quando Deus, através de um anjo, mostra para Zacarias a restauração de Zorobabel. Primeiro, Zorobabel é visto como um candelabro de 7 lâmpadas apagadas. E acontece que é montado sobre aquele candelabro uma vasilha de azeite. E daquela vasilha, para cada lâmpada,
que formava o candelabro, foram instalados 7 canudos do vaso de azeite para cada uma das lâmpadas. Também eu fico pensando que bastaria um canudo para trazer azeite do vaso de azeite para a lâmpada. Mas Deus mandou instalar 7 canudos para cada lâmpada. E agora Jesus, ele diz, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Isso me fez pensar e dizer, Deus não trabalha no limite do poder. Ele sempre tem muito mais. Para fundamentar esse entendimento, eu me apeguei também ao seguinte. Houve um rei, o seu nome era Asa. Ele estava em guerra. Mas ele recebe a informação de que o seu inimigo estava vindo com um exército de 1 milhão de soldados. E o exército dele era pequeno. Aí o que é que o rei Asa faz? Ele se prostra diante de Deus e diz, Senhor, para ti, fazer pouco ou muito é a mesma coisa. Faz o seu clamor, ele vai à guerra e com um exército pequeno, ele vence o exército de 1 milhão de soldados, porque o Senhor faz pouco e faz muito. E o entendimento, quando o rei diz, Senhor, para ti fazer pouco ou muito é a mesma coisa, me faz pensar o seguinte, é que Deus, fazendo pouco ou muito, ele usa a força. E para fazer um milagre maior, não significa que ele vai fazer mais força. Ele não trabalha no limite do poder. Nós é que trabalhamos no limite do poder e da força. Uma coisa é pegar 20 quilos, colocar aqui, outra coisa é pegar 2 sacas de cimento, colocar aqui. Muitos de nós nem podem fazer isso, né? Agora, para Deus não existe isso. Ele não trabalha no limite do poder. Ele sempre tem mais. Então, para o pastor morto da igreja morta, bastaria Cristo dizer, eu tenho o Espírito de Deus. Era suficiente. Mais do que suficiente. Mas Jesus, ele diz logo assim, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Era que tem de sobra. Vamos adiante. Eu tenho também as 7 estrelas. Vamos prosseguir. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor também não trabalha no limite da sabedoria. Ele sabe tudo. Quero que pensem comigo nesta verdade. Não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que o Senhor não conheça. O Senhor sabe de tudo. Então ele diz para aquele pastor e para aquela igreja, eu sei as tuas obras. Sei que tu tens o nome de que vives, mas estás morto. Deus não trabalha no limite da sabedoria, Ele sabe de tudo. Tudo do passado, tudo do presente, tudo do futuro. Aliás, eu também aprendi a dizer que para Deus não existe passado nem futuro, isso é coisa nossa. Para Deus tudo é presente. O passado remoto está diante dele, nu e patente. O futuro distante da eternidade está diante dele. O Deus onisciente, o Todo-Poderoso, o Senhor que pode todas as coisas e que sabe todas as coisas. Ele também não trabalha no limite do tempo. Não.
Então, o Senhor, Ele, que é o Todo-Poderoso e que sabe de tudo, Ele está olhando para nós. Considerem isso. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. Aí Ele diz: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe a nossa realidade, por dentro e por fora. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Eu vou insistir, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo da minha vida e tudo da vida de cada um de vocês, e Ele está olhando para nós. 7 espíritos, 7 olhos, olhos como chamas de fogo, nada se esconde. Ei, pastor da igreja de Sardes, tu tem nome de que vive? Tu é cristão, tu é pastor, tu está na liderança da igreja em Sardes, mas tu não tem vida não, tu já morreu. Tu tem só o nome de que vive, mas tu estás morto. Mas antes de fazer tal denúncia, o Senhor já acenou com a solução. Eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Tu estás morto, mas eu tenho vida para te dar. Tenho muito mais. Viu, amados, eu costumo dizer, Deus não trabalha no limite do poder e da força para dizer que Ele tem muito mais do que o que você precisa. Você precisa do quê? Acredite, o Senhor tem muito mais. Muito mais. O Senhor tem muito mais do que o que você precisa. Quem está entendendo diz amém. Eu vou pedir uma coisa, eu não costumo muito fazer isso não, mas por favor, toca aí na pessoa assim, de leve, e diz assim: Deus tem muito mais do que você precisa. Ele tem muito mais. Aleluia. Mas vamos ver os motivos da morte deste pastor e daquela igreja. Vamos adiante. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Continua. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A conduta daquele pastor, a conduta daquela igreja, não estava agradando a Deus. As suas obras não estavam sendo feitas em Deus. Eles estavam em atos de desobediência. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Gente, isso dito por Jesus pesa muito, né? Quem escreveu foi João, mas foi Jesus que mandou. O que tem os 7 espíritos, que tem os 7 olhos, que realmente vê cada um de nós por dentro e por fora. Vamos adiante. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Gente, ele tinha ouvido coisas inefáveis. Ele tinha recebido riquezas espirituais, mas estava negligenciando esses valores. Nós também recebemos valores inefáveis. Gente, refletindo aqui alguns segundos sobre o que o Senhor fez por nós. Por exemplo, o Senhor tirou o fardo de pecado de cada um de nós, colocou sobre si e tirou o manto de santidade dele e nos revestiu. Mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar intimidade com o Pai Celestial.
mandou escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro e fomos declarados herdeiros, co-herdeiros, herdeiros da glória incorruptível no céu. E o Espírito Santo ficou habitando em nós para ser a garantia, o fiador, o tutor. O Senhor nos deu a primazia diante dos demais seres criados. Existem coisas que nós fazemos que os anjos não podem fazer. E eles podem até olhar para nós e pensar assim, se eu pudesse. Mas são eles. E eu tenho que ajudá-los, guardá-los, protegê-los. Mas o anjo pode ter... Pedro diz que os anjos atentam para o que nós fazemos. Ali um anjo com vontade de pregar, mas não pode. Com vontade de pastorear, mas não pode. Porque eles não são remidos pelo sangue de Cristo. Eles não são herdeiros do céu. Eles não foram constituídos para reinar com o Senhor. Eles não vão se assentar no trono. Olha aí, gente, nós vamos se assentar no trono. Nós fomos constituídos para reinar. Olha aí que coisa grande, poderosa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Considere o que Deus tem feito por vocês. O que o Senhor tem feito por nós. O Senhor fez coisas inefáveis. Nós ouvimos sublimidades. Glórias a Deus. Então aquele pastor, aquela igreja também tinham recebido, tinham ouvido, mas negligenciaram. Vamos prosseguir. Mas o Senhor diz, arrepende-te. E se não vigiares, se não acordares para te arrepender, eu virei sobre ti como ladrão. Na hora em que vocês não pensam, e será uma grande surpresa. Vocês vão perder a bênção. Verso seguinte. Mas também tens... Gente, esse verso aqui, ele é esclarecedor, é demais. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, através desse verso, nós podemos entender que aquele pastor e a maioria dos crentes daquela igreja estavam com suas vestes espirituais contaminadas. Apenas alguns entre eles não haviam contaminado suas vestes. Então estava faltando pureza, estava faltando santidade. Estava faltando compromisso de obediência. E o Senhor enxergou, porque Ele enxerga tudo, Ele enxergou que havia ali alguns, pouquinhos, alguns, no meio da multidão, alguns, que conservavam vestes brancas. Andarão comigo de branco, porque são dignas disso. O pastor e os demais, a maioria daquela igreja, haviam perdido a dignidade, por isso estavam mortos. Vamos seguir adiante. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha aí, gente, que honra, que glória. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A vida ministerial deve ser desenvolvida em santificação, porque a igreja precisa ser santa. E o pastor deve ser o exemplo, padrão, modelo. Ser tu o exemplo dos fiéis, servindo de exemplo ao rebanho. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, integridade, sinceridade, conservando o modelo das sãs palavras, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o pastor de Sardes deve ter se sentido perdido quando recebeu a carta. Mas a carta também trouxe a solução. Arrepende-te. Eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Arrepende-te. Eu tenho mais do que você precisa para reviver. Arrepende-te. Eu tenho mais do que você precisa para te vestir de branco. Amados, nós encontramos no capítulo 19 de Apocalipse uma glorificação, uma adoração intensa, porque chegou as bodas do Cordeiro e a noiva já se aprontou e já se vestiu de branco. E aí vem uma explicação: as vestes brancas são as justiças dos santos. É bom lembrar este fato, porque às vezes é fácil a gente ouvir um crente dizendo: ora, as obras de justiça são trapos de imundícia. Está na Bíblia, está. Agora, essas obras de justiça, trapos de imundícia, é quando a pessoa, como diz Pirma, é um tipo de um fariseu contador que faz o bem, que faz o mal e faz o bem, numa compensação, para depois cantar como tem aí uma música popular brasileira: sei que as minhas qualidades cobrem meus defeitos. Isso aqui é trapo de imundície. Agora, boas obras, vida santa, piedosa, porque fomos libertos, regenerados e somos guiados pelo Espírito. É santidade. É santidade. É participação na natureza de Deus. E porque são justiças dos santos e não justiça dos santos? Porque temos a justiça atribuída e a justiça praticada. Quando Jesus salvou a mim e a você, Ele retirou de sobre nós o fardo de pecados e colocou sobre si. Isaías escreve isso muito bem no capítulo 53, não é? E tomou o seu manto de justiça e nos revestiu. Justiça atribuída. A justiça de Cristo foi dada a nós, atribuída a nós, enquanto que o nosso pecado, nossa condenação foi atribuída a Ele. Justiças dos santos, porque o Senhor nos deu a sua justiça e não parou aí. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos fazer participantes da natureza de Deus. Então, uma conduta de quem é guiado pelo Espírito Santo são obras de justiça feitas em Deus. Jesus fala sobre isso. São as vestes brancas. Vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, a sua esposa, já se aprontou. Amém. Já se vestiu de branco. E as vestes brancas são as justiças dos santos. Vamos avaliar como estão as nossas vestes. Vamos pensar. O pastor de Sardes estava
com as vestes sujas. Não estavam brancas. A maioria da gente que fazia aquela igreja também. Só alguns tinham vestes brancas. Vamos pensar. A palavra de Deus, ela vem para nós, ela vem a nós para produzir resultado. Isso aqui não é teatro, isso aqui não é simulação. Isso aqui não é uma arte de representação. Não, isso aqui é Deus falando conosco, chamando a nossa atenção, nos despertando. Porque tem muita gente se perdendo, gente. Tem muita gente se perdendo, dando escândalo, saindo do caminho, adorando ao diabo. O pastor explicou aqui mais cedo, não é? Apostasia, gente. E eu e você precisamos se cuidar, precisamos estar aqui na sintonia com o céu, na vontade de Deus. Glória! E Ele nos dará vitórias, nos dará livramentos, nos dará proteção, Ele nos guardará. Glória! Porque Ele vai nos apresentar ao Pai santos, irrepreensíveis. Mas não podemos vacilar, não podemos brincar. O inimigo, ele não brinca em serviço. Ele sempre quer nos tocar com a sua mão suja. Mas o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar. Glória! Então, qual o santo remédio para aquele pastor e para aquela igreja? Teriam que tomar em consideração o que haviam recebido do Senhor e o que haviam ouvido da parte do Senhor, e agora crer no Senhor Jesus, que chega com os 7 Espíritos de Deus para fazê-los reviver. Oferecendo mais e muito mais do que eles precisavam. Amados, o último exemplo para a gente encerrar. Por favor, capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Nós vamos ler os versos do número 1 até ao 5. Fazendo rápidas considerações e vamos encerrar. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Amém. Ora, Josué estava vestido de vestes sujas. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Verso seguinte. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos:
se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. Por favor, volte ao verso 1. Amados, para encerrar, consideremos Josué, sumo sacerdote. Na visão do mundo espiritual, o modo como ele era visto no mundo espiritual foi exibido nesta visão. O anjo do Senhor chega, conversa com Zacarias, Zacarias fica olhando, aí chega também o sumo sacerdote, mas do lado dele está o diabo. Vamos ver o verso seguinte. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O diabo sempre faz oposição a nós. Agora, o grave aí é que ele estava muito perto do sumo sacerdote. Você está entendendo? Diga comigo, má companhia. Má companhia. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda. Satanás está sempre fazendo oposição e sempre querendo uma oportunidade para nos sujar. Agora, o nosso grande Deus, ele repreende a Satanás. Digam comigo assim, o grande Deus, o soberano Deus, que escolheu Jerusalém, que constituiu a igreja, ele sempre tem mais do que a autoridade para repreender ao Satanás. Essa é a nossa vitória. Porque o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é o Rei da glória, é o Senhor forte e poderoso na guerra. O Senhor dos exércitos. Ele é a autoridade soberana e Ele está conosco. Quem pode ser grato a Deus pela presença do Senhor, diga aleluia. Então Satanás faz carreira e o anjo do Senhor permanece. Satanás vai embora e o anjo do Senhor permanece. Aleluia. Tiago nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará para vós. Satanás vai embora e Deus fica. Maravilhoso, né, gente? Satanás faz carreira e Deus fica conosco. Quem tem Deus na vida aí, levanta-se as mãos. Glória, bendito é o nome do Senhor, adora o Senhor. Verso seguinte, para a gente ir aqui, terminando já já. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Gente, é uma coisa grave. O sumo sacerdote de roupas sujas. Alguma coisa estava errada, né, gente? Ele tinha que estar vestido de branco, linho finíssimo, mas a sua roupa estava suja. Deus está nos vendo, como é que Ele nos vê? Como é a visão sobre nós no mundo espiritual? O que é que o mundo espiritual está enxergando de nós? Gente, isso aqui é um chamamento para a vida de santidade. Eu não estou aqui julgando, nem não estou fazendo nenhum mau pensamento sobre os meus irmãos. Deus me guarde disso. Mas isso aqui é a palavra de Deus que chama a nossa atenção. Porque Josué, o sumo sacerdote, estava com a roupa suja. Vamos lembrar que o diabo estava perto dele.
Foi embora, mas o sujo ficou. A sujidade ficou. Mas Deus tem a solução. Deus tem a solução. Verso seguinte. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, o anjo que está no comando, fala, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Foi depressa, os anjos tinham vestes limpas, novas. Tiraram a roupa suja do sumo sacerdote, jogaram para lá e vestiram ele. Uma roupa nova, linho fino. Olha aí, gente. Verso seguinte. E o anjo que está no comando diz: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. É o Senhor restaurando a vida espiritual do sumo sacerdote. Trocou as vestes dele, tirou as vestes velhas e sujas e vestiu neles uma roupa nova, branca, de linho fino. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes brancas, de vestes novas. Verso seguinte, tem mais bênçãos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Ele estava com as roupas sujas e nem tinha mais nem a mitra sobre a cabeça. Ali não foi uma troca, ali foi trazer uma mitra nova para colocar na cabeça dele. Ele tinha perdido a mitra sacerdotal. Posteriormente, ainda no livro de Zacarias, a gente vê que o anjo manda fazer 2 coroas. E manda que as 2 coroas sejam colocadas sobre a cabeça de Josué. E o nome dele é trocado. O teu nome agora é Renovo. O Senhor tem renovo para você. Você precisa? O Senhor tem renovo para mim. O Senhor tem renovo para nós. Nós precisamos. Se precisar, o Senhor tem roupas novas também. Se precisar, o Senhor troca as vestes. Mas vamos ficar de pé como sinal de que já vamos terminar. Glória a Jesus. Mas nós vamos orar de novo, porque Deus me deu as mãos esticadas para abençoar vocês. Nós precisamos de vestes brancas. Nós precisamos de vestes espirituais. Nós precisamos de vida radiante. Vida abundante. Nós precisamos estar em comunhão constante com o céu, com o Senhor. Porque nós não somos daqueles que se desviam para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. A perversão está seduzindo no mundo. Gente, a cada dia um escândalo, né, gente? E há tanta coisa feia que é atribuída a gente que tem título ministerial, não é? É um pastor que mata a mulher com não sei quantas facadas. É um pastor que estuprou. É um pastor que sequestra, que rouba. Meu Deus, que coisa escabrosa é essa, gente? Todo dia
todo dia, e a mídia tem o maior prazer de divulgar. E nós temos que estar escondidos no abrigo de Deus. O diabo ruge como leão em busca de quem possa tragar. Pode acreditar, isso é obra do diabo. Ele ruge como leão em busca de quem possa tragar. Pedro faz essa revelação. E Tiago diz, ao qual resistir firme na fé, porque ele fugirá de vós. Gente, eu estou insistindo nessa informação, porque a gente precisa tomar em consideração que verdadeiramente nós vivemos num mundo perigoso. No mundo perigoso, no mundo mau. As forças espirituais da maldade estão bem articuladas para destruir. Nós precisamos estar revestidos de Deus e da força do seu poder. Aleluia. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Mas a tentação volta e bate a porta. Quantos livramentos o Senhor já te deu, mas a tentação vem e bate a porta. Eu sei, Deus está falando com pessoas aqui. Eu não vou dizer, eu não sei porque estou dizendo isso, eu digo o contrário. Eu sei porque estou dizendo, porque Deus já deu livramento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a tentação bate a porta. Fecha esta porta, Deus quer te dar livramento. Antes de orar, ainda quero citar pelo menos 2 versos da Bíblia. E, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhem firmemente para Ele, que sofreu contra si mesmo tais contradições dos pecadores, para que não desmaiem, desfalecendo na vossa própria alma. O autor prossegue e diz assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aqueles que manquejam não se desviem completamente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos dar as mãos de novo? Aí depois desta oração eu vou embora. Não vou deixar de aperrear vocês aqui, mas se o pastor me chamar, eu venho de novo. Eu acho bom. Não tem prorrogação, gente. Aqui é o segundo tempo encerrando, aí nós vamos almoçar, né? Glórias a Deus. Mas deixa eu perguntar, quem foi que entendeu a mensagem? Diga amém. Quem é que recebe, diz amém. Quem é que precisa do trabalhar de Deus para se tornar mais crente, mais santo? Aleluia, um obreiro do Senhor, mas comprometido com a santificação. Quem quer, quem precisa e vai mergulhar agora na presença de Deus, diga amém. Então, mãos dadas. Levanta-se um pouquinho até onde não causar desconforto. Fecha os olhos. Medita aí no que você ouviu e recebeu de Deus. O Senhor te deu coisas inefáveis, riquezas celestiais. O Senhor tirou teu fardo de pecado, deu a você o seu manto de justiça. O Senhor te vestiu de branco. O Senhor te purificou. A Bíblia diz que Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Olhos fechados, adora. Louvor e adoração, ação de graças, honra, poder, glória. Aleluia! Bendito é o Todo-Poderoso que nos amou e nos sustenta com a sua destra.
Bendito o nosso Cristo, que tem os 7 Espíritos de Deus, mais do que suficiente para nos restaurar, nos reavivar e nos encher de vida radiante e nos fazer mais do que vencedores para andar com Ele na eternidade, vestidos de branco. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pela tua palavra, pelos teus feitos, pela alegria que tu tens feito jorrar no coração de cada um dos teus filhos, pela gratidão que o Senhor fez brotar no ser de cada um de nós, no reconhecimento dos feitos do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem nos abençoado. Pai, agora eu te peço, toca nestas mãos que se unem, coloca nelas a tua unção, tua autoridade, para que sejam mãos que abençoam, que sustentam, que constroem, que se estendam para expulsar demônios e curar enfermos. Coloca fogo nestas mãos, brasas nestas mãos, para ser espalhadas sobre esta cidade, sobre este estado. Senhor, estes olhos que se fecham e te reverenciam, coloca neles o teu colírio, dá o desvendamento para que vejam a glória do teu reino. Dá a estes olhos a visão celestial, que enxerguem as tuas labaredas que estão presentes dentro deste templo, sobre as nossas cabeças. Senhor, nos dá a visão das riquezas celestiais, nos dá a visão da glória do teu reino. Ó Senhor, estes corações que te adoram, faz neles um incêndio. Acende a chama, aumenta a labareda, acende a chama. Enche, 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 enche. Glória, glória, oh glória. Senhor, estes lábios que te glorificam, toca neles, concedendo a palavra da sabedoria, da ciência, a profecia, as línguas estranhas, a interpretação de línguas. Senhor, faz abundar a tua glória no meio do teu povo, que o teu poder seja derramado cada vez mais sobre nossas vidas. Nós precisamos, nós somos dependentes. Toca, 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 Senhor, toca na vida de meus irmãos, toca para encher, toca para renovar, toca para santificar. Aleluia! Glorifica o Senhor. Onde estão as línguas estranhas? Ianderande vala manahaites. Ianderande manahaites. Ianderande vala manahaites. Aleluia! Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder e adora, exalta,
aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, exalta aquele que tem vestes novas, exalta aquele que tem mitra sacerdotal nova para colocar sobre as nossas cabeças. Adora, adora, adora. Dá um abraço apertado no teu irmão. Eu vou dar um arroxo aqui no pastorzão. Vem, pastorzão. Eu vou te dar um abraço. Solta não. Eu te vou dar um arroxo. Aleluia. Eu vou dar um arroxo no pastorzão. Eu vou dar um arroxo no pastorzão. Oh, aleluia. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.